Atos 4, de 8 a 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, amém? Disse a eles: governantes do povo e anciãos de Israel, se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo e do modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de quem? De Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele, este homem está em pé diante de vós. Ele é a pedra, ou fundamento que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Pode estar assentado. Por que o cristianismo diz que só Jesus é a salvação para o homem e nenhum outro mais? É lógico que quando a gente fala isso, às vezes para os nossos amigos, ou chega numa sala de aula, ou de repente lá na universidade, isso até ofende algumas pessoas. Por causa de quê? Por causa de algumas ideias que já estão na cabeça das pessoas, que faz com que elas rejeitem a exclusividade de Jesus Cristo na salvação do homem. Acham muita pretensão da fé cristã afirmar que somente os cristãos têm uma fé que de fato salva o homem. Aí, dentre essa discussão, nós temos pelo menos 3 ideias sobre isso. A primeira é o pluralismo. É a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. E que você consegue chegar a Deus através de outras religiões e de outros líderes religiosos. De maneira que essas pessoas pluralistas, elas defendem a ideia de que você não precisa crer em Jesus para ser salvo. Mas diferente dos pluralistas, você tem os inclusivistas. Os inclusivistas, eles creem que Jesus é o Salvador. Eles creem que a obra que Jesus fez na cruz do Calvário é suficiente para salvar as pessoas. Eles creem que Jesus, de fato, a pessoa pode chegar a Deus através de Jesus. Mas eles pensam assim: Jesus não é o caminho, mas um dos caminhos. Ou seja, as pessoas poderão também, através das doutrinas das suas religiões, ter um conhecimento de Deus e chegar ao conhecimento de Deus e chegar a Deus. Para esses inclusivistas, e geralmente isso está muito presente no meio religioso, evangélico, inclusive, cristão, dos seminários teológicos liberais, para eles, não é preciso que a pessoa creia somente em Jesus para ser salvo. Mas você pode ser salvo se você crê em Jesus, mas também se você seguir corretamente o islamismo, o budismo, você também pode chegar a Deus. Mas aí tem a ideia, que é a ideia cristã, evangélica, bíblica, que nós entendemos, tradicional, que a gente poderia chamar de ortodoxa, do exclusivismo.
nós acreditamos, pelo menos eu acredito, né, que Jesus é o único caminho que conduz o homem a Deus. E é isso que eu quero defender nesta noite. É isso que eu quero compartilhar com os irmãos e compartilhar com aqueles que estarão ouvindo essa mensagem depois em vídeo. Que Jesus não é um caminho que nos conduz a Deus, mas que Ele é o caminho. Isso dá a Jesus a singularidade e a exclusividade na salvação do homem. Mas por que Jesus é o único meio de Deus para salvar o homem? Primeiro, somente Cristo foi concebido pelo Espírito Santo. Todos nós aqui nascemos de um pai e uma mãe, humanos. Com Jesus foi diferente. Ele nasceu de uma virgem, mas o pai dele, aquele que o gerou, o sêmen que foi fecundado no útero de Maria, que era uma mulher virgem, não foi de José, mas foi o sêmen de Deus. Deus deu vida no útero de Maria. Tanto é que quando o anjo disse para ela, né, virá sobre ti o poder do Altíssimo, e você conceberá, no capítulo 1 de Mateus, ela disse, tá bom, Senhor, amém, seja segundo a tua palavra. Ela só creu, porque é difícil entender, mas o Deus que chamou à existência o que não havia, todo esse mundo, Ele tem poder para gerar uma vida no útero de uma pessoa. E Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, já havia profetizado que Maria ficaria grávida e daria à luz. Porque muita gente fica grávida, mas muitas vezes não dá à luz. Mas a profecia diz, ela vai ficar grávida e vai dar à luz. 7,14 de Isaías. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Mateus 28. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Emanuel significa Deus conosco. E o anjo Deus conversando com José, em Mateus capítulo 1, verso 20, ele diz, para José resolveu se afastar de Maria quando soube que ela estava grávida, para evitar que isso causasse problemas para ela. E Deus então manda o anjo para falar com José o seguinte: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado, é lógico que do ponto de vista humano, Jesus foi filho de José, porque a mãe dele se casou com José, mas quem gerou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo de Deus. Porque o que foi gerado nela procede do Espírito Santo, não procede do homem. Por que isso é importante? Porque o Espírito Santo tomou o lugar do Pai humano, para proteger a natureza de Jesus, para que ele não nascesse pecador. Embora tendo nascido homem, mas nasceu sem pecado. Então, de maneira que a única pessoa imaculada é Jesus. Amém, querido? Ninguém mais. Como o pastor, domingo à noite, comentou isso aqui, antecedeu a minha fala. O que protegeu
Jesus de não ter uma natureza pecaminosa é o fato dele ter sido gerado pelo Espírito Santo. Porque quando a gente crê em Jesus, a gente nasce de novo espiritualmente. Mas Jesus é o unigênito Filho de Deus, o único Filho que foi gerado pelo próprio Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! De maneira que não há ninguém na história do mundo que tenha sido concebido pelo Espírito Santo e ter nascido de uma mulher virgem. Por isso que Jesus tem todas as condições de ser o único Salvador. Segundo, somente Cristo é o Deus encarnado. O único Deus que se fez homem. Porque os deuses gregos, romanos, babilônicos e egípcios, eles nunca quiseram se parecer com os homens. Sempre estavam acima dos homens. Nunca se humilhavam. E pelo contrário, os homens, sendo homens, queriam ser deuses. Ou no mínimo, semideuses. E aí Deus faz um movimento diferente, inverso. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem e humilhou-se a si mesmo. E foi obediente a Deus, morreu numa cruz. É isso que Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 2. Jesus se esvaziou para poder se tornar igual a nós. E aí João no capítulo 1, no verso 14, ele diz assim: aquele que é a palavra Logos, pastor domingo passado falou Logos, ou seja, a ideia grega de que Logos é o princípio eterno. Os filósofos gregos, o Platão, por exemplo, ele cria que existia um princípio universal que regia e que dava origem a todas as coisas. Eles não chamavam de o Deus cristão, o Deus dos hebreus. Mas para eles existia um Logos. E aí João chega nos dias dos gregos aqui, nos dias de Jesus, depois que Jesus morreu, e ele escreve o seu evangelho e diz o seguinte: olha, sabe, aquele princípio universal, aquela mente universal, sabe aquele princípio de todas as coisas que o Platão falou? Eu quero dizer para vocês, ele é Jesus. Ele ganhou forma humana e veio viver entre nós. E é isso que ele está dizendo no verso 14. E vimos a sua glória, como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Só Ele é cheio de graça e de verdade. Os homens podem ser agraciados como Maria foi, mas somente Jesus é cheio de graça e de verdade. E eu gosto daquilo que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? O homem, olha, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Anselmo de Cantuária, um bispo, um pai da igreja no século XI, defendendo a humanidade de Jesus, porque tinha gente achando que Jesus era apenas um semideus e não um homem. Ele disse: o Salvador deve ser totalmente humano para que tome o lugar dos homens e morra por eles. E ele deve ser Deus pleno, para que o pagamento sacrificial satisfaça o mandamento do nosso Deus infinitamente sagrado. Sabe por quê? Não foi um anjo que morreu na cruz por você. Foi um homem, mas um homem sem pecado. O diabo jogaria na cara de Deus:
Como que um anjo veio morrer pelos homens? Não vale. É de honestidade divina. Mas foi um homem que veio. Algumas pessoas têm dúvida, como é que seria a vida de Adão se ele não tivesse pecado? Eu vou lhe responder. Olhe para a vida de Jesus. Esta era a vida que Deus tinha para Adão e Eva. Uma vida íntegra, abençoada. É só olhar para a vida de Jesus, queridos. Então ninguém no mundo, na história do mundo, é ao mesmo tempo Deus pleno e homem pleno. Todos morreram, inclusive os líderes religiosos, os heróis morreram, mas Jesus morreu e ressuscitou. Ele é Deus pleno e homem pleno. Isso é um grande milagre de Deus, que a gente crê, que a gente adora, que a gente levanta as mãos para os céus, que a gente ajoelha e diz: Senhor, louvado seja o teu nome. E às vezes alguns vão dizer assim, que isso é uma fé cega, que é um fideísmo, né? Mas, por exemplo, as pessoas creem que todo o universo veio de uma matéria. Eles creem numa matéria eterna, mas não creem numa pessoa eterna. Eu prefiro pensar e crer numa pessoa eterna, e essa pessoa eterna é Deus que criou todas as coisas, do que pensar numa matéria eterna. Então eu costumo dizer que é preciso ter muito mais fé para crer numa matéria eterna do que numa pessoa eterna. Terceiro, somente Cristo viveu sem pecado. Porque todo mundo está vivendo. Mas tem alguém aqui que não pecou hoje? Ou essa semana? De repente você é mais santo do que eu, né? Não pecou hoje, né? Mas pelo menos na semana inteira você deu uma pecadinha. Sim ou não? Ah, pastor, não pequei não. A Bíblia diz que só em pensar você peca. 2 Coríntios 5, 21 diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, falando de Jesus, tá? Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus fez com que Jesus se tornasse pecador, né? Entre aspas, mesmo sem ter cometido o pecado, mas assumisse o nosso lugar, o nosso pecado, para que a gente pudesse viver a justiça que vem de Deus. E mais ainda, a Bíblia nos diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, 1 Pedro, né? Deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. E Pedro diz assim: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram sarados. Olha o que ele está dizendo: que Jesus levou no seu corpo os nossos pecados. Quando ele foi para aquela cruz, já carregando aquela cruz, quando ele gritou lá: Deus meu, por que me desamparastes? É exatamente isso que está acontecendo. Lá na cruz, no madeiro, ele está assumindo os nossos pecados, mesmo sem ter pecado. Agora, você conhece algum homem na história que morreu pelos seus pecados? Não. Não tem. Você sabia que você
não conseguiria nem morrer pelos seus pecados para ser salvo? Deus não aceita? Mas pastor, e se eu me lançar lá no precipício e dizer para Deus que eu estou morrendo pelos meus pecados, para eu pagar pelos meus pecados? Não adianta, Deus não aceita. Sabe por quê? Porque você é pecador. O Salmo 51 diz que você e eu já nascemos pecadores. Em pecado me concebeu minha mãe. Isaías capítulo 1, não está aí na programação não, tá, Juliano? Diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Absorvente usado. Serve para quê? Para jogar fora. Diante de Deus, a nossa justiça não compra a salvação de Deus. Por isso que Jesus teve que vir, querido. Então ninguém fez isso. Ninguém morreu pelos seus pecados. Só Jesus. Ele é o único sem pecado que morreu pelos nossos pecados. Ninguém fez isso mais. Por isso que Ele é o único Salvador. Outra coisa, porque Jesus e não outro? Somente Cristo teve uma morte punitiva e substitutiva. Ou seja, Isaías 53, verso 4 a 6, vai nos mostrar que Jesus tanto recebeu a punição pelos nossos pecados, como Ele tomou o nosso lugar, nos substituiu. Isaías 53 diz: certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades, essas enfermidades físicas, emocionais e, sobretudo, espirituais, e sobre si levou as nossas doenças, né, são sinônimos, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. E é verdade, quando a gente olha para Jesus na cruz, a gente pensa assim: puxa vida, Ele foi afligido por nós, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado, olha a linguagem, por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Diga comigo: todos nós. Então assim, ninguém se exclui. João diz, aliás, Isaías diz: tal qual ovelhas nos desviamos, ou seja, todos nos desviamos do pastor. Cada um de nós, e se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 2 Coríntios 5, 21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Esse é o resultado do nosso pecado, é a morte. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Então, quantas vezes eu vejo as pessoas tratando o cristianismo, a mensagem da cruz, de uma maneira tão banal, tão supérflua, tão superficial, não deu conta do que foi que Jesus fez por ele. A Bíblia está dizendo que Jesus foi moído. Você sabe o que é isso? Moído por causa dos seus pecados. Tem gente que ainda não entrou até hoje, tem 10 anos de cristianismo e não entrou nessa dimensão de absorver a mensagem da cruz. E fica ressentido com Deus, porque não conseguiu uma promoção no trabalho. E a Bíblia está dizendo para você, querido, que Jesus foi moído por causa dos seus pecados. Por causa dos seus pecados.
Você tem alguma dúvida do amor de Deus ainda por você? Eu não tenho. Porque você está medindo o amor de Deus pelos benefícios materiais que Ele pode te conferir ou não. Mas aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará com Ele todas as coisas? Ninguém mais na história do mundo morreu por ter assumido o pecado de outros, e não como a consequência de seu próprio pecado. Jesus morreu não foi por causa do pecado dele, mas do nosso. Então somente Ele tem as condições de ser o único Salvador. Outra razão, porque Cristo e somente Ele é o Salvador e não há outro. Porque somente Cristo triunfou sobre o pecado. Porque é o seguinte, todo mundo morre. A Bíblia mostra de pessoas que morreram e Deus ressuscitou. A filha, o filho daquela mulher sunamita, né? Fala sobre o filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou. Lázaro, que Jesus ressuscitou, João 11, mas morreram de novo, sim ou não? Vocês viram Lázaro por aí? Não. Todo mundo que Deus ressuscitou na história bíblica, morreu de novo. Dorcas, lá em Atos, diz que a igreja orou, Pedro orou, e o Senhor ressuscitou Dorcas. Mas ela morreu também. Mas a Bíblia diz, Atos capítulo 22 a 24, e Romanos 4, 25, que Jesus foi o único que enfrentou o pecado, morreu pelos nossos pecados, e Deus o ressuscitou. E Ele está eternamente nos céus. Porque Jesus é o único que morreu, ressuscitou, e não morreu, e não morrerá nunca mais. Porque lá no túmulo de Maomé está lá dito, aqui jaz Maomé, de Buda também, de Krishna também, Moisés, Davi, líderes do povo de Israel, os túmulos deles estão lá, aqui jaz Davi, Moisés que ninguém sabe, mas morreu também. Agora você vai em Jerusalém, no Monte Calvário, e lá na tumba onde ele foi sepultado, está escrito, né, em inglês, ele não está aqui, ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Atos diz isso, 2:22. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram. Olha o que ele vai dizer na cara dos líderes: vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram e o cravaram na cruz. Mas Deus não o deixou na cruz, Deus não o deixou no sepulcro, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Por quê? Porque ele foi chamado pelo poder da mão de Deus. Deus o ressuscitou. E Pedro diz, Deus o ressuscitou porque as suas obras eram justas e foram aceitas por Deus. Deus só aceita você porque você um dia creu em Jesus. Deus aceita as suas orações porque elas são feitas em nome de Jesus.
Quando você ora, e você ora em nome do Senhor, significa que você está reconhecendo que Deus vai ouvir a sua oração por causa dos méritos de Jesus, e não meus e não seus. Por isso que Ele instruiu os seus discípulos: vocês vão pedir em meu nome, e o Pai vai conceder. Romanos 4, 25, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Ou seja, Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nos fazer justos diante de Deus. Amém? Então ninguém na história do mundo ressuscitou da morte, triunfando sobre o pecado. Portanto, somente Jesus tem as condições de ser o Salvador. E eu queria finalizar dizendo o seguinte: que é preciso ouvir o Evangelho para ser salvo. Depois que Ele ressuscitou, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, Jesus deu últimas instruções aos discípulos. E uma delas foi essa: então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até eles serem revestidos do poder do alto. No verso 47 de Lucas 24, Jesus ordena para que o perdão dos pecados deva ser proclamado em seu nome para todas as nações, povos, começando por Jerusalém. Ora, o que Jesus está dizendo? Para as pessoas serem perdoadas, elas precisam ouvir o Evangelho por intermédio de vocês, para que elas possam ser impactadas pelo Espírito Santo e se arrependerem dos seus pecados. E foi isso que Pedro fez lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, no capítulo 2. E no capítulo 4 também, que é o texto que eu li, diz que cheio do Espírito, ele não teve medo de enfrentar o tribunal judaico. E disse: este homem é o único homem que pode salvar vocês. É o homem que vocês mataram, mas é o homem que Deus ressuscitou. E se você crê nele, você será salvo. Porque não há salvação em nenhum outro nome, seja no céu, seja na terra, ou debaixo dela, pelo qual devemos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. Ele aproveitou aquele momento em que havia curado aquele paralítico, em frente ao templo. E eles ficaram atônitos, olhando para eles, perguntando: com que poder vocês fizeram isso? Como vocês curaram este homem paralítico? E ele disse assim: porque vocês estão olhando para nós, como se nós tivéssemos, pelo nosso próprio poder, levantado este homem. Mas este homem, que antes estava paralítico, hoje está livre. Ele foi curado em nome de Jesus. E é esse Jesus a quem eu prego. Em Romanos capítulo 10, Paulo diz assim: eu oro para que os meus compatriotas possam chegar ao conhecimento do Evangelho, da verdade, porque eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. E ele continua dizendo, a partir do verso 9, 10, 11, 12 e 13 de Romanos 10, dizendo que é importante que as pessoas ouçam o Evangelho, para que elas possam crer em Jesus, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E que se eu creio no meu coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, eu estou salvo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
De maneira que, como crentes, nós temos o compromisso de vencer esse pluralismo, de vencer essa timidez, vergonha de pregar Jesus como único Salvador. Não se intimide, meu irmão. Pregue, deixe os resultados com Deus. Diga mesmo, Jesus é o único Salvador. E você precisa crer nele, ouvir e compreender o Evangelho, para você ser salvo. Esse é o caminho. Mas eu sou uma boa pessoa, amigo. Eu dou esmolas, eu faço coisas boas, eu respeito as autoridades, eu sou um bom pai de família, eu sou um bom cidadão. Maravilha! 10 para você, mas não te salva. Porque em Atos capítulo 10, a Bíblia fala de um homem romano, que era um centurião romano, um homem que liderava 100 soldados, e que havia se convertido ao judaísmo, era um prosélito do judaísmo, e praticava esmolas, e fazia 3 vezes por dia orações ao Deus de Israel. E Deus apareceu para ele, e disse para ele, chamar um homem chamado Pedro, Simão, que estava na cidade de Jope, região praiana de Israel, na casa de um xará de Pedro, chamado também Simão, e pedisse que Pedro viesse até a casa dele, para dizer para ele o que ele deveria fazer para ser salvo. Mas espera aí, o camarada não era judeu, não era religioso, não orava 3 vezes por dia, o camarada não praticava esmolas, é verdade, mas ele precisava ouvir o Evangelho através de Pedro, sim. E aí ele foi lá, e Pedro pregou o Evangelho, ele reuniu a família dele, os amigos dele, e Pedro começou a pregar o Evangelho para eles. E enquanto ele pregava o Evangelho, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre Cornélio e sobre toda a sua casa. E eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, e foi um rebuliço, meu irmão. Deus salvou o cara, lá, a família dele toda, e o cara é religioso, e não estava salvo. Então, meu irmão, por favor, em nome de Jesus, cai fora desse engano. A pessoa pode ser boa e conseguir a salvação. Somente Cristo é o Salvador. Eu quero fechar com essa ilustração. Põe para a gente aqui, Juliana, por favor. Os pluralistas defendem, né? Por exemplo, os hindus, os budistas, né? etc. Defendem que você pode chegar à verdade através de algum elemento da verdade. Você não precisa conhecer toda a verdade para você chegar à verdade. Mais ou menos assim. Todo caminho leva a Deus. E eles contam uma ilustração, essa aqui do elefante. 6 homens cegos se aproximam do elefante, cegos, aí um pega na tromba, né? E diz que é uma cobra. Pega no lado do elefante e diz que é uma parede, um muro. Aí pega no rabo do elefante, o outro diz que é uma corda. O outro pega na perna do elefante e diz que é uma árvore. O outro pega lá nos dentes, né, do elefante e pensa que é uma espada. Aí a galera que diz assim, todo caminho leva a Deus, né? Todo mundo ali, né, teve uma versão do que ele acreditava que seria, né, de acordo com a sua experiência, com o seu tato, pegando.
Gente, está vendo que essa ilustração não está certa? Que esse negócio não vai colar? Algum deles disse pelo menos o que era naquilo que pegou? Disse não? Não. Nem naquilo que pegou conseguiram acertar. Porque eles não estavam diante de uma espada, eles não estavam pegando numa árvore, eles não estavam pegando numa parede, eles não estavam pegando numa corda, eles não estavam pegando numa cobra, eles estavam pegando em alguma parte de um elefante. O elefante existia, o elefante é concreto. A única maneira dessas pessoas acertarem naquilo que elas estavam pegando é o quê? Ver. E esse é o problema das pessoas com relação a Deus, ao cristianismo e ao evangelho. Elas precisam ter os seus olhos desvendados, precisam ver, e para elas verem, elas precisam ouvir o evangelho que abre os olhos delas. Você está entendendo, meu irmão? Quem é crente aí, levanta a mão. É para você que eu estou falando agora também. Você entendeu? Porque só assim os olhos cegos serão iluminados para enxergarem o quadro todo, entender a fé cristã, entender o cristianismo, entender porque Cristo é singular, porque Ele é único, porque Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que a glória do Evangelho não resplandeça na vida deles, a fim de que possam crer e serem salvos, porque se ouvirem e crerem, serão salvos. Então não adianta você cruzar os braços como cristão, e achar que alguém vai falar para o seu vizinho, alguém vai falar para o seu amigo, alguém vai falar, não vai falar, é você. Não é um anjo que Deus vai mandar. Ele já mandou Jesus para morrer, ressuscitar e acabou. Agora é você, é comigo e você, é com a igreja. Eu tenho que pregar. Jesus não vai pregar o evangelho por você nem por mim. Ele não vai fazer discípulos por mim e por você. Ele já fez isso, já deu exemplo e mostrou o caminho. Ele vai comigo e com você, te dando palavra, te dando sabedoria, te dando orientação. Ele vai te ajudar, você vai orar pelos enfermos, Ele vai curar em nome de Jesus, você vai curar os enfermos, Ele vai fazer milagres, e continua fazendo. Mas Ele não vai pregar o Evangelho por você. Se você quer que o seu pai, a sua mãe, os seus vizinhos, os seus amigos estejam com você na eternidade, não vão para o inferno, sejam salvos, você precisa pregar o Evangelho. Do contrário, no dia que o seu parente morrer, sem Jesus, porque você não teve coragem de pregar o Evangelho para ele, você vai querer humanizá-lo, beatificá-lo. Ele é uma pessoa tão boa, pastor. E eu vou ficar lá no funeral assim, tá bom. Amém, irmão. Deus console seu coração. Mas não adianta você se consolar com a mentira. Se o teu amigo, o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, os teus vizinhos não ouvirem o Evangelho e não crerem em Jesus, elas vão para o inferno. Sabia? A gente ouvia isso no passado, né? E a gente temia. Isso nos incomoda.
Te incomoda? Olha, se isso te incomoda hoje, amém. Graças a Deus. Pelo menos há uma esperança de que você vai orar. Amém? Que você que já está orando por esse parente, vai continuar orando. Amém? E que você vai sentar com ele. Você vai atravessar a rua, o bairro, e vai ter um particular com esse parente seu. Senta com ele, irmão, e prega o evangelho. Não é só falar, Jesus te ama e tem um plano na sua vida, não. Todo mundo quer isso. Isso é muito bonito, floreado. Pregue o evangelho. Mostre que ele é pecador. Que ele está doente. Mas existe a cura. E a cura é Jesus. John Stott disse: existe Alexandre o Grande, mas não existe Jesus o Grande. Porque Jesus não é grande. Jesus é único. Ninguém se compara a ele. Ninguém.